Bom dia pra você. Eita, domingueiro, ó, aqui tá um sol tão bonito onde eu moro aqui. Como é que tá na sua região o sol? Estamos começando Desembaraxando, episódio 136, nesse domingão maravilhoso. E a você que está conosco aqui, só tem a agradecer. Agradecer a sua presença, deixa eu arrumar aqui a câmera. Agradecer a sua participação, você que tem estado conosco aí, tá? O Desembaraxando é todos os dias, de segunda a segunda. Eu falava antes que era às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira. Ainda vai ser mais ou menos nesse horário aí, segunda a sexta-feira, mas não vou dar garantias não, mas vai acontecer. E sábados, domingos e feriados, como falamos, são em horários alternativos, tá tudo certo, né? Mas se você perder, Baracho, mas eu não tô encontrando você, porque você não dá o horário agora. Então, não tem como dar o horário, mas eu apareço aí. Se você vê que eu tô ao vivo na hora, você entra e me vê. Mas se você perder o conteúdo, ele tá gravado. Tá gravado aqui no Instagram, é só procurar na minha página, @psicoricardo_baracho, vai estar lá na minha página, todas as lives do Desembaraxando gravadas, e você assiste e compartilha com quem você falar assim, ó, esse assunto tem a ver com essa pessoa, então compartilha. E vai estar gravado também no nosso Facebook e no nosso Instagram, beleza? E o seu almoço aí domingão, vai demorar para sair hoje? Como é que tá? Ou acabou de tomar café da manhã? Acabou de tomar café da manhã, então vai demorar. O almoço vai ser pelas 3 da tarde na sua casa aí. Ou você vai na casa de alguém filar boia? Não sei. Então, vamos lá. Eu quero trazer um assunto rapidinho, sem tomar o seu tempo, direto e reto. Vamos lá. Na vida, tudo tem limite. Concorda com o Baracho? Na vida, tudo tem limite. É importante isso, né? É importante essa conceituação de limite na nossa vida. Fala-se, por exemplo, que algumas crianças são mal educadas porque não tem limite. E eu concordo com isso. Crianças mal educadas, crianças chatas, crianças birrentas, crianças que enfrentam os pais e por enfrentar os pais enfrenta qualquer pessoa porque não tem limite inscrito naquela casa. Vai solto. Esse é um exemplo, né? De que o limite é necessário. Mas não tão somente na relação com as crianças, em qualquer tipo de relacionamento afetivo, amigos, no trabalho, em qualquer lugar onde tem gente se relacionando, convivendo, tendo que estar junta uma com a outra, é fundamental que tenha limite. Mas por que, Baracho, você está trazendo esse tema hoje aqui no Desembaraxando, nesse domingão, quase na hora do almoço? 11h23 da manhã agora aqui no meu relógio. Ontem eu estava assistindo, eu adoro fazer isso, eu estava assistindo outra novela Vale Tudo, aí eu vi a novela, e num dado momento da novela, a Odete Roitman, né, ela falou assim, falou para alguém que eu não estou lembrado quem foi, mas ela falou assim, ela colocou a ideia, tudo tem limite. É porque ela tá tendo umas treta lá com o Marco Aurélio lá, que é o vice-presidente da TCA, um tá procurando ferrar o outro lá, e uma hora chegou até ela a informação que ele tá aprontando muito com ela, colocando notícia na internet para denegrir a sua imagem, para atrapalhar, e enfim, aquela coisa toda. Aí ela pega e fala para alguém lá, que eu não memorizei quem foi o personagem, mas ela falou assim, tudo tem limite mesmo. Tudo tem limite. E a Odete Roitman tem razão. Ou nós colocamos limite, gente, ou nós colocamos limite em alguma coisa na nossa vida, ou até em nós mesmos, ou a vida e as suas consequências vão vir sobre nós e não terão limite sobre nós. Aí vai ser complicado. Aí vai ser tarde demais. Aí não tem como resolver. Não vai dar para chorar, não vai dar para pedir clemência, não vai dar para falar assim, não, agora eu entendi, já era, tarde demais. Então, ou colocamos limites enquanto podemos colocar limites, ou a vida vai vir capotando na gente sem limite nenhum. E eu tão somente serei levado, né? Então assim, falando um pouco de psicanálise, que é o nosso referencial do trabalho, quando falamos de limite, eu marquei no meu caderninho aqui,
O limite é estruturante. O limite é importante. O limite é estruturante. E sem limite, pessoal, o desejo se descontrola. É verdade. Sem limite, o desejo se descontrola. Porque, por um lado, a gente tem uma ideia assim de que sem limite a vida fica melhor, né? Fica mais solta, fica mais livre, fica mais espontânea. Mas o fim dessa liberdade, como já fala a psicanálise e alguns autores, o fim da liberdade é a angústia. Então solta pra você ver a pessoa assim, solta, 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 solta. Muito prazeroso em muita coisa, mas por outro lado é apavorante. A pessoa tem que lidar com isso e bancar essa liberdade, vamos colocar assim. Então, o desejo fica descontrolado sem o limite. Então o limite, pessoal, não é muro. O limite é uma moldura. E o limite dá contorno à nossa existência. O limite faz parte da nossa existência. O limite vai delimitar as coisas na nossa vida. Vai marcar o limite daquilo que é meu e daquilo que é do outro. Não fala assim o pessoal aí, que o meu direito vai até onde começa o direito do outro? Então, é nesse sentido. Então, sem limites, a vida fica bagunçada, as relações tóxicas vão surgir e vão acontecer loucamente, vai ter exaustão, vai ter culpa e até sintomas físicos, viu? Até sintomas físicos, porque a pessoa não coloca limite a alguma coisa na sua vida. Então, por que, Baracho, nós não conseguimos colocar limites? Eu te respondo com muito prazer nesse domingaço. Olha só, primeira coisa, a pessoa não coloca limite porque ela tem medo da rejeição. Então, quando ela fala não, é como se a pessoa estivesse se arriscando a perder o amor ou a aprovação de alguém. Então, a pessoa não põe limite e, consequentemente, ela vai ter dificuldade em falar não para as pessoas. Quantas pessoas têm dificuldade em falar não, né? Você é essa pessoa? Você conhece alguém assim? Que só se dá mal porque não consegue falar não para alguém? Quanto mais eu falo sim para os outros ao excesso, mais eu falo não para mim. Então a pessoa tem medo, porque ela imagina assim, tá ruim, mas pelo menos eu tenho alguém perto de mim. Então ela aguenta, ela recalca, ela entuba essas coisas aí, né? Então não coloca limite. Uma outra coisa é a pessoa que tem uma culpa, e muitas vezes oriunda desde a infância. Então ela não consegue colocar limites na sua vida porque elas carregam frases, por exemplo, assim, ó. Ah, você é egoísta se você não ajudar. Ah, você é egoísta porque você só pensa em você. E a pessoa nem pensou nela, ela só falou que não podia. Mas a pessoa ouviu tanto isso desde criança, de que ela é uma pessoa egoísta, que ela só pensa nela, que aqueles ecos da educação, da pior maneira possível, moldar a cabeça da pessoa. E a pessoa não consegue colocar limites, porque ela já se vê como culpada, eu só penso em mim, eu sou egoísta, e aquela coisa toda. E isso detona a pessoa, e ela não consegue colocar limites na sua vida. Uma outra coisa são as fantasias inconscientes, né? A pessoa, ela acredita que se ela se doar ao outro sem parar e ao extremo, ela vai ser amada ou reconhecida. Aquelas fantasias que a pessoa tem, aquelas crenças que ela tem, e ela obedece muito essas crenças, essas regras, mas nunca vem aquela gratificação que ela pensa. Mas é pelo menos para ficar meio que em paz consigo mesma, né? Bem, o outro não poderá falar nada de mim, porque minha parte eu fiz. Eu sempre cedi, eu sempre concedo, e eu não coloco limites. E é complicado isso, né? E uma outra coisa é assim, muitas pessoas têm dificuldade em colocar limite porque ela confunde limite com agressividade. Ah, Baracho, mas se eu colocar limite, eu vou estar sendo chato, eu estou brigando, não tem nada a ver. Limite e agressividade são coisas bem diferentes, tá? Tem gente que é toda uma agressividade, mas não põe limite em nada. É uma coisa muito solta. Tá entendendo? Então, são coisas bem diferentes. Guarde isso agora você aí, tá? Limite é uma coisa e agressividade é outra. É muito bem possível colocar limite sem ser o tonto, a tonta agressivona aí. Não precisa chegar a esse ponto, tá? Mas, enfim.
Quais são, Baracho, alguns exemplos práticos de limites que a gente pode ver na vida? Por exemplo, limites nas relações familiares, é isso mesmo, né? Você tem que saber na sua vida até onde você pode ceder sem se anular. Guarde isso. Ok, Baracho, é importante, tem hora que a gente faz concessões. Nem tudo é do modo que eu quero, até porque quem sou eu na fila do pão? Eu tenho que saber esperar, tenho que saber lidar com frustração, nem sempre será o meu voto, eu serei voto vencido, tá tudo certo isso, o nível normal da vida, tá? Porque eu não sou único no mundo. Agora tem gente que é tão extremada às avessas com isso, que a pessoa, ela cede ao ponto de se anular o tempo todo. E quem se anula não é respeitado. Presta atenção, o pessoal pisa em você e nem te olha, porque você já se anula, então a pessoa tem que saber nas relações familiares, em qualquer relação na verdade, ela tem que saber até onde ela pode ceder. Coloque limite até quando você pode ceder, tá bom? Até aqui eu cedo, aqui eu não faço isso não. Presta atenção. Por exemplo, no trabalho, né? Também, né? E não vai entender errado aqui, né? Ah, Baracho, mas se eu fizer o que eu quero no trabalho, eu vou ser demitido? Sim. Que tem gente que é assim, né? Não, eu só pago pra fazer isso, não faço isso. Toda vez ficar dando de chato, vai ser mandado embora sim. Mas tem situações que tá tóxica a situação, tá desrespeitosa a situação, a pessoa é levada a aceitar algumas coisas, né? Pra não desagradar, só que aí tá no campo já do exagero, do desrespeitoso. Aí não. Então tem que saber olhar essa situação, tá? Uma coisa é a pessoa que fica assim, não faz nada, não colabora em nada, tá além do que eu tenho que fazer. E a outra situação é quando tem desrespeito. Então observe isso e coloque limites, tá? Tenha sabedoria nessa hora. E na vida pessoal, a pessoa tem que aprender colocar limite nela mesma. Por exemplo, você aí que passa por isso, para de se cobrar além da conta. Respeite o seu corpo, o seu sono e respeite o seu tempo. Presta atenção, respeite a você. E só vai depender de você colocar o limite. Tem hora que você vai querer buscar no outro, que o outro te dê norte para colocar limite. O outro baseará o norte dele no que é dele. Então é você que vai ter que se aprumar e colocar limite na sua vida. Tá entendendo? Abre aspas. Olha essa frase, escuta só. Colocar limite é cuidar do que é meu sem invadir o que é do outro. Parece aquela frase agora há pouco que eu falei, né? O meu direito vai até onde começa o direito do outro. Ok, mas é isso. Baracho, o que acontece se nós não colocamos limites? Acontece muita porcaria. Mas vamos lá. Ó, nós vamos virar depósito daquilo que o outro não quer lidar. Daquilo que é do outro, e o outro não quer lidar com aquilo, ele vai jogar na sua vida. Ele vê você como aquela caixa de papelão gigante, aquela lixeira, enfim, aquela caixa, aquela caçamba, ele vai jogar em você. Você não faz nada, então a pessoa vai virar depósito do lixo do outro, daquilo que o outro não quer lidar. Outra coisa, em relação à pessoa que não coloca limite, ela vai desenvolver sintomas, ela vai ter ansiedade, ela vai ter gastrite, ela vai ter dificuldade de dormir, ela vai ter ressentimentos acumulados, né? E a longo prazo, a pessoa fica sem energia para viver o que realmente importa. Olha para sua vida enquanto é tempo. Você está deixando de viver o que importa por não colocar limites e ficar cedendo para o outro viver a vida que importa para o outro. E você não, pode parar com isso. Uma outra coisa. É como se o sujeito, ficar fazendo isso, não pôr limite, né? É como se o sujeito se apagasse vivendo para o desejo do outro e não para o seu desejo. Há quem entenda que o próprio desejo, viver isso, é uma coisa egoísta, eu só penso em mim. Tem quem faça isso que é feio também. Tem que é totalmente egoísta e alguém que é totalmente, vou forçar o português aqui, desegoísta. Palavra que não existe, né? Ó, para finalizar essa live aqui do Desembaraxando, abre aspas. Tudo tem limite. Quem não sabe colocar limite acaba vivendo à mercê do outro. Quem não sabe colocar limite acaba vivendo à mercê do outro.
Compreendeu aqui esse negócio de hoje? Essa live rápida, direta, objetiva do Desembaraxando. Então, ó, conforme falei no começo aqui, a senhora Odete Roitman tá certa. Tudo tem limite. Se não colocarmos limites, a vida com as suas consequências vão vir sobre nós sem limite algum. Sem respeitar a nossa vida. Você pega e fala assim, por quê? Por quê? Porque não pôs limite. Então, enquanto você pode colocar limite em você, em alguém, numa situação, em alguma coisa, coloque. Porque senão a sua luz vai se apagar. Já está bem fraquinho, né? Então, colocar limites é um sinal de amor próprio e, consequentemente, amor para com as outras pessoas. Obrigado a você que veio até aqui, que acompanhou até aqui essa live. Se você perdeu o começo dela, volta, daqui a pouquinho vai estar gravado, pega do começo, é legal, antes do almoço. E se você conhece alguém que está aí com a vida louca, complicada, adoecida, porque a pessoa não consegue colocar limite, ela não entende isso, que tudo vai ter limite, compartilha com ela agora, para ela assistir. Ajuda alguém aí, tá bom? Agradeço a você. Vai estar gravado aqui no Instagram, vai estar gravado no Facebook do Baracho, no YouTube, que eu peço a sua inscrição, tá bom? Beijo no coração, grande domingo e até o